Irmãos, é sempre bom trazermos à memória o que Deus tem realizado através de nossas comunidades de fé. E só para refrescar a memória dos irmãos, tem hora que a gente pensa, né? Poxa, não está fazendo muita coisa. Ah, sim. A gente está fazendo muitas coisas para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos as devocionais que nós enviamos diariamente, né? Nos grupos de WhatsApp, que tanto tem abençoado as nossas vidas, né? Que tanto tem falado aos nossos corações. Temos também, irmãos queridos, de 15 em 15 dias, né? Os encontros com os adolescentes, né? É um momento onde a palavra do Senhor está falando de forma especial aos adolescentes. Por isso, queridos, se esforce aí na tua casa, se você tem um adolescente aí, para que ele esteja participando também nas terças-feiras dos encontros. Toda quarta-feira nós temos uma reunião de oração às 20 horas. Como é importante, como é necessário. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Se nós queremos que as nossas comunidades se mantenham de pé fortes, centradas na vontade do Senhor, precisamos estar em oração. Então, toda quarta-feira nós temos a reunião de oração. Domingo pela manhã, nós temos a EBD, a Escola Bíblica Dominical, de uma forma especial, online, para as crianças. Os coordenadores, os professores têm se empenhado para que a palavra de Deus continue falando aos nossos pequeninos. Temos também o culto presencial. O culto presencial voltou, graças a Deus por isso, né? Se você pode, né? Se faça presente aos cultos presenciais, as igrejas estão preparadas, as igrejas estão realmente debaixo de todo um preparo, né, para que haja o distanciamento, para que os irmãos se sintam realmente protegidos dentro da igreja, né? E também continuamos, assim como em toda a pandemia, né, com os cultos online. Para aqueles que não se podem fazer presentes, que continuem louvando e bendizendo o nome do Senhor, mesmo à distância. Muitas coisas estão sendo realizadas. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Podemos realizar mais? Podemos. Necessitamos. Mas para isso, a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos disse: rogai ao Pai que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus possa estar mandando, levantando no meio do seu povo, cada vez mais, pessoas comprometidas para servi-lo, para realizar a sua obra. Não para a honra e glória de homens, para exclusivamente a expansão do seu reino, exclusivamente para o louvor do nosso Deus. Amém? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande podermos estarmos novamente reunidos para cultuar o Senhor. Reunidos mesmo distantes, mas unidos pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus nos diz no Salmo 119, versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Nós estamos nessa noite aqui para cultuar ao Senhor, mas precisamos nos lembrar que além de cultuar ao Senhor, é um momento onde nós também aprendemos com o Senhor, e que não seja somente um momento de um aprendizado informativo, mas que traga transformação para as nossas vidas. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seu olho, nós estaremos invocando a presença do Senhor, nós também estaremos confessando a Ele os nossos pecados.
Senhor, te somos gratos por essa nova oportunidade que o Senhor nos dá, de cultuar o teu santo e bendito nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o teu cuidado e o teu favor têm se renovado a cada dia sobre as nossas vidas. A tua misericórdia está sobre nós, ó Pai. Neste momento, nós também confessamos que não somos dignos nem merecedores de adentrarmos a tua presença, mas somente pela tua graça, pelo teu favor, pelo sangue purificador de Cristo Jesus, nos achegamos a ti. Aceita este culto que é teu. Aceita, ó Pai, cada instante, cada momento de louvor e adoração ao teu santo e bendito nome, Senhor. E também, ó Pai, fala conosco, ensina-nos, ó Pai, debaixo dos teus mandamentos. Precisamos ser orientados por ti. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Agora nós estaremos louvando ao Senhor com o hino A Vitória Final. Vamos louvar ao Senhor, Ele é digno de todo louvor, de toda a adoração. Quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Deus, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, eu por sua imensa graça lá estarei. Glorioso em sua vinda vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, eu por sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia da vitória do meu Rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, eu por sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Eu somente nele espero, sim, e sempre esperarei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, eu por sua imensa graça lá estarei. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus, nós estaremos lá. Amém? Convido você agora a estar abrindo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses, capítulo 4, dos versos 2 a 6. Colossenses, capítulo 4, dos versos 2 a 6.
A palavra de Deus nos diz assim, vamos estar acompanhando a leitura todos juntos. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Em tempos tão difíceis, que verdadeiramente nós que temos Cristo Jesus, possamos ter os nossos lábios cheios da palavra de Deus, para levarmos esperança a tantos que sofrem. Amém? Estaremos agora, então, em momentos de cânticos espirituais ao Senhor. Levante um pouquinho aí na sua casa, vamos estar louvando ao Senhor com toda alegria no nosso coração, porque Ele merece. Amém? Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje. Vamos louvar ao Senhor, vamos falar um pouquinho de confiança. Em Salmos 9, versículo 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Você crê nessa palavra? Então vamos cantar um pouco sobre confiança, vamos louvar ao Senhor, amém? Diga assim, olha: eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudarás. Tantas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que são por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra
palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Aleluia. O nosso Senhor não falha em nenhum momento. A palavra do nosso Deus é fiel. Que você possa confiar. Amém? Eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não darás. Tantas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falha. Ele nunca vai falhar, amém? Louve o Senhor, diga: vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. O meu milagre vai chegar, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. Meu milagre vai chegar, vai acontecer. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Oh, não falhará. Aleluia. Eu acredito. Amém. Eu confio, Senhor Jesus. Eu confio que o Senhor é fiel e o Senhor não falha em nenhum momento. Amém. Irmãos, agora nós temos a oportunidade de estarmos devolvendo um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. A palavra de Deus em Atos, capítulo 20, verso 35, nos diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Está sendo projetado, como sempre, aí, as contas das igrejas, então faça o seu depósito, faça a sua transferência. Lembramos que nós precisamos, como igreja, né, desses recursos para continuarmos as nossas atividades, para continuarmos alcançando, né, e cuidando dos necessitados. Então, faça a entrega do seu dízimo, devolva a sua oferta, o seu dízimo nesse momento. E também lembra os irmãos que nós estamos tendo os momentos de pedidos, agradecimentos pelo WhatsApp. Também faça isso, né? Mande o seu pedido, o seu agradecimento através dos grupos de WhatsApp, né? Para que nós possamos estar intercedendo uns pelos outros nesses momentos. Irmãos, lembrando sempre que quarta-feira, às 20 horas, nós temos as nossas reuniões, a nossa reunião de oração. Então participe,
toda quarta-feira, às 20 horas. Vamos orar, então, agradecer nos dízimos e ofertas. Abaixe a cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Porque das tuas boas mãos recebemos tudo que temos, ó Pai. E tudo que somos, ó Pai, vem de ti. Pai, nós te rogamos que o Senhor esteja multiplicando cada centavo que foi levantado no dia de hoje. Que cada centavo, ó Pai, seja usado exclusivamente em prol do crescimento, do anúncio do teu evangelho, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, nesses tempos de tanta dificuldade. Ajuda o teu povo também, abre portas de emprego, Senhor. Derrama bênçãos sem medidas, ó Pai. Em louvor e honra ao teu santo nome, nós agradecemos neste momento. Amém. Agora nós teremos a proclamação da palavra. É o momento onde você deve aí procurar o máximo de silêncio na tua casa, que você possa estar realmente com o seu coração aberto, os teus ouvidos abertos, a tua mente aberta para ouvir da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Deus abençoe também o pregador. Paz, irmãos. Que bom estarmos juntos nessa noite, nesse culto tão gostoso que nós estamos fazendo online. Que você esteja bem aí na sua casa, esteja feliz, esteja confiante no Senhor. Vamos, então, meditar um pouquinho na palavra de Deus nessa noite. Olha, você já teve um dia estressante? Teve aquele dia que acontece uma porção de coisas e você acaba se estressando durante o dia, resolvendo uma coisa aqui, outra coisa ali? Pois é, todos temos dias estressantes. E Jesus também teve um dia estressante, muito estressante na vida dele. Olha, o dia de Jesus começou com duas notícias tristes. A primeira foi que o seu melhor amigo e seu primo tinha sido assassinado. João Batista tinha sido assassinado e isso foi muito triste para Jesus. A segunda foi que o Herodes, aquele que tinha assassinado João Batista, também estava querendo a cabeça de Jesus. Olha só que notícias tristes para um só dia. Mas daí, nesse mesmo dia, vem uma notícia muito alegre. Os discípulos que tinham ido para uma missão voltam trazendo seus relatórios. Isso foi muito bom para Jesus. Mas se não bastasse isso, tinha uma multidão enorme esmagando Jesus com pedidos, com clamores, querendo milagres. Se não bastasse isso, essa multidão de milhares de pessoas estava sentindo fome e não tinha comida. Jesus, então, tem que fazer um milagre nesse dia, e ele aumenta pães, aumenta peixes e faz um milagre e alimenta todo mundo. Chega tarde, Jesus está bem cansado. Sabe o que ele faz? Ele manda os discípulos irem para o mar. Olha, vocês vão para o mar, que eu quero ficar sozinho. A única coisa que Jesus queria naquele dia era ficar um pouco sozinho. Muitas vezes nós queremos também ficar um pouco sozinhos, em comunhão com Deus, falando somente com Deus, sem a interferência de mais ninguém, de mais nenhuma coisa. E foi assim que Jesus ficou. Nós vamos ter umas considerações em cima desse texto e desse pedacinho do texto. Olha, o texto está tão em Marcos quanto em Mateus. Em Marcos é o capítulo 6, mas nós vamos hoje aproveitar o texto de Mateus, capítulo 14. Se você puder abrir sua Bíblia, Mateus 14, nós vamos ler do versículo 22 ao 27. E dizem assim, conseguiu abrir? Mateus 14, 22 a 27. Está assim lá.
Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo." Nesse texto, nós vamos refletir sobre uma tempestade. Aconteceu ali no texto uma tempestade no mar, mas a tempestade que nós vamos parar para meditar nessa noite é uma tempestade de dúvidas. Uma tempestade de dúvidas. Vamos lá. Você já viu uma janela com um vidro quebrado? Um vidro que antes era brilhante, limpo, intacto, vem uma pedra e estilhaça e não podemos mais ver nitidamente por aquela janela. Você já viu isso? Acho que todos já vimos isso. Às vezes isto acontece no nosso coração. Os vidros se quebram. Antes nós víamos Deus de forma tão nítida, mas alguma coisa acontece. Alguma coisa trágica acontece que nós passamos a ver Deus com bastante dificuldade. E quem sabe até duvidar que podemos ver Deus naquela situação. Uma pedra atinge a nossa vida e faz grandes estilhaços. Sabe por quê? Porque nós precisamos redefinir, remodelar a nossa visão a respeito de Deus. Bom, tem gente que diz que não precisa, mas a maioria precisa. A grande maioria sabe muito bem o que significa decepcionar-se com Deus. Porque nós acreditamos que somos cristãos. E como cristãos, Deus é Deus, e se Deus é Deus, então a nossa família não vai passar por nenhuma dificuldade financeira. Se Deus é Deus, meus filhos nunca serão sepultados antes de mim. Se Deus é Deus, as pessoas sempre me tratarão de modo justo. Se Deus é Deus, a nossa igreja nunca se dividirá, ninguém vai sair dela para ir para outra igreja. Se Deus é Deus, a minha oração será sempre atendida. Se Deus é Deus, nenhuma doença me atingirá. Estes critérios são reais. Eles definem as nossas expectativas em relação a Deus. E quando a dor entra no nosso mundo, a pedra quebra a janela do nosso coração e as nossas expectativas em relação a Deus vem dúvida, vem à tona. Procuramos Deus, mas não o encontramos. Os fragmentos do vidro prejudicam a nossa visão e já nós não temos mais certeza daquilo que estamos vendo. Foi assim com os discípulos aquela noite. Eles já não sabiam mais o que eles estavam vendo. Jesus não correspondeu às expectativas deles. Jesus acabara de alimentar milhares de pessoas, mas não fez o que eles queriam que ele fizesse. Jesus despediu a multidão, mandou seus discípulos irem flutuar, e eles ficaram sobre as águas com uma tempestade enorme se formando no céu.
Mateus foi muito rigoroso nesse texto, ao relatar esse texto. Ele diz que Jesus mandou os discípulos para o barco. Mandou, mas não foi com eles. Jesus não foi com eles. Já se fazia noite. A tempestade veio, não há mais sol, agora há um violento vento. Jesus mandou os discípulos ao encontro da tempestade sozinhos. Olha só, a maior tempestade naquela noite não aconteceu no céu, nem nas ondas gigantescas que jogavam o barco de um lado para o outro, com muita força, nem na fúria das águas. A maior tempestade naquela noite aconteceu no coração dos discípulos. E eles se perguntavam: onde está o Mestre agora? Será que o Mestre se esqueceu de nós? O Mestre alimenta milhares de desconhecidos, de pessoas estranhas, e nos deixa morrer aqui nas águas? Marcos diz que os discípulos não tinham entendido nada do milagre da multiplicação dos pães. O coração deles ainda estava endurecido e triste. Afinal, qual é a de Jesus? Por que ele nos manda para o mar numa noite como essa? 1h da madrugada. Nada de Jesus e a tempestade é grande. 2 da madrugada. Nada de Jesus. Sabe que Pedro, André, Tiago e João já tinham visto muitas dessas tempestades. Eles eram pescadores. Eles sabiam o estrago que um vento desse pode fazer. Eles já tinham visto muitos barcos destroçados, eles já tinham enterrado muitos pescadores. Eles sabiam melhor do que ninguém que esta tempestade poderia ser a última da vida deles. Por que Jesus não aparece? São 3h da manhã. Lá vem Jesus andando por sobre as águas. Mas entre um versículo e outro, surgem 1000 perguntas. Pode ser que você já tenha perguntas assim. Por quê? Como eu vou enfrentar esta situação agora? Onde está Deus? Por que ele deixaria isso acontecer justo comigo? Mesmo que você não esteja conseguindo ver Deus, confie nele. Os discípulos pensaram que fosse um fantasma. O que você vê não é fantasma. O que você vê e ouve não é o vento. Mas Jesus está muito mais perto do que você jamais sonhou. Se formos lá para 2 Coríntios, capítulo 4, olha o que nós vamos ler lá, que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Ele diz assim: por isso, não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Irmãos, difícil repetir essas palavras de Paulo nos dias de hoje. Olha o que Paulo está falando. Ele fala que os nossos sentimentos são leves e momentâneos, são leves e passageiros. Como assim? Paulo conhece os nossos sofrimentos de hoje? Ele sabe o que nós estamos passando? Sabe. Ele estava preso falando essas palavras. Ele não tinha liberdade. Ele já tinha sido açoitado 5 vezes. Ele já tinha encarado a morte. Foi golpeado 3 vezes com varas. Uma vez ele foi apedrejado. 3 vezes ele foi vítima de naufrágios. Foi abandonado sem teto. Sempre correu riscos, passou fome e passou sede. Passou por longas e extenuantes provações. E ele chama tudo isso de leves e momentâneos sofrimentos.
há tempestades de neve, há tempestades de granizo, há tempestades de chuvas, há tempestades de ventos e há tempestades de coração. São tempestades de dúvidas. Muitas tempestades de dúvidas se abatem em nossos corações, nos trazem perguntas e violentas ventanias de medo. Muitas vezes nós perguntamos assim, eu já me perguntei e você provavelmente já tenha se perguntado também, por que ainda a gente assiste o Jornal Nacional? Ele só traz notícias insuportáveis. Notícias que vão desde o Supremo Tribunal Superior de Justiça até as mais deprimentes tragédias. Tudo em 30 minutos, relatados por um homem bonito, muito bem vestido, com uma voz vigorosa, dando más notícias. E se sabia que este homem ainda é chamado de âncora? Aliás, um bom título para hoje. A gente está precisando de uma âncora, mesmo nas águas tempestuosas que estamos vivendo nesses dias. E a gente, do lado de cada telinha, nos perguntamos, como pode o nosso mundo estar sendo tão caótico? Você já passou por uma tempestade de dúvidas? Algumas pessoas não passam. Elas dizem que está tudo bem com elas, não tem problema nenhum. São os famosos Golias. Acham que vão vencer sempre. Eles são privilegiados, têm o dom da fé. Eles conseguem ver o arco-íris antes que as nuvens se desfaçam. E nós outros perguntamos o que eles sabem que eu não sei. Eu sou cego ou eles são cegos? Eles conseguem gritar eureka e ainda nem achar o ouro? Eles conseguem gritar terra à vista quando na sua frente só tem neblina? Como existem pessoas que acreditam com tanta confiança quando nós, outros, relutamos tanto em acreditar? E nós ficamos a pensar, se Deus é tão bom, por que eu estou me sentindo tão mal? Se a mensagem de Deus é tão clara, por que eu estou tão confuso? Se Deus está no comando, por que pessoas boas têm problemas tão angustiantes? Por que crianças passam fome? Qual é realmente o poder da minha oração? Até onde vão as profundezas da graça de Deus? Por que cristãos são vítimas de câncer? Por que cristãos são vítimas de Covid? São perguntas difíceis. Perguntas, na realidade, de quem está querendo até desistir. Perguntas que os discípulos devem ter feito naquela tempestade. Tudo o que eles conseguiam ver era um céu escuro, enquanto eram jogados de um lado para o outro num turbilhão de ondas. O que deveria ter sido uma travessia agradável pelo mar se tornou numa montanha russa de um mar de medo. E a pergunta deles continua: que esperança nós temos de sobreviver nesta noite de tempestade? E nós hoje nos perguntamos, onde está Deus quando este mundo está tão caótico? Tempestade de dúvidas. Dias turbulentos quando o inimigo é forte demais. A tarefa é grande demais. O futuro é sombrio demais para nós. E as respostas são poucas demais. E nós pedimos, meu Deus, por favor, manda um pouco de luz para nós. A luz veio aos discípulos naquela tempestade. Veio em forma de uma figura caminhando sobre as ondas. Não veio como eles esperavam. Talvez eles esperassem que um anjo descesse, abrisse o céu e os arrebatasse. Bom,
Nós não sabemos, não, qual que era a expectativa deles. Mas uma coisa é certa, eles não esperavam Jesus vindo sobre as águas. Por isso eles gritaram de medo. É um fantasma. E como Jesus chegou de uma forma que eles não esperavam, eles quase deixaram de perceber que as orações dele estavam sendo respondidas. As luzes de Deus em nossa vida, irmãos, das noites escuras, vêm tão mansas que, se não olharmos com atenção, nós corremos o risco de cometer o mesmo erro. Nem percebemos que as nossas orações estão sendo respondidas. São luzes suaves. São soluções divinas para as tempestades de dúvidas. E elas vêm sem raios, vêm sem explosões. São apenas luzes suaves. É alguém que de repente nos trata com honestidade. É uma consulta médica que nós conseguimos. É alguém que nos trata com gentileza em meio a tanta grosseria. É uma palavra amiga que nos conforta. É um sorriso. É uma vacina. São provas visíveis de mãos invisíveis. Engraçado, não é? Pode não ser nenhum acontecimento religioso. Pode não ser durante uma cerimônia ou um ofício religioso. Um acontecimento que com certeza não vai sair no horário nobre. Mas acontece. É Deus nos mandando apenas luzes suaves. Quando os discípulos viram Jesus no meio da tempestade, eles o chamaram de fantasma. Uma alucinação. Para eles era qualquer coisa, menos Deus. Quando enxergamos luzes suaves no horizonte, muitas vezes temos a mesma reação. Atos gentis que enxergamos como aparições, acidentes ou anomalias. Qualquer coisa, menos Deus. Nós não estamos enxergando Deus. Porque nós esperamos barulho, nós esperamos gritos, nós esperamos exageros religiosos, nós esperamos fogueiras e não conseguimos ver a velinha acesa do nosso lado. Porque esperamos ouvir gritos, nós não temos ouvido o sussurro de Deus. Deus vem a nós por meio de pequenas velas, por meio de promessas sussurradas ao nosso ouvido. Irmão, quando o seu coração duvidar, quando o seu coração não entender o que está acontecendo, olhe ao seu redor, escute com atenção, porque Deus, Ele está aí, sussurrando no seu ouvido. Estou bem mais perto do que você imagina. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus pela palavra maravilhosa que foi anunciada aos nossos corações. Deus, Ele sempre tem algo a nos dizer, Deus sempre tem algo a falar para nós. Por isso nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar ter sede da palavra de Deus, porque quando assim procedemos, sempre Deus nos orienta, sempre Deus fala conosco. A palavra de Deus nos diz em João 13, dos versos 34 e 35, agora no envio, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, a marca do cristão é a marca do amor. Nós precisamos ter a marca do amor, que é Deus em nossas vidas. Nós precisamos fazer a diferença nesse tempo de tanto sofrimento,
através do amor. O amor que clama, o amor que cuida, o amor que leva à salvação. Amém? Abaixe sua cabeça, nós estaremos orando, encerrando o culto do dia de hoje. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de cultuar o Teu santo e bendito nome, de buscar a Tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra ela é viva, falou conosco, ó Pai. Ó Pai, nos conduz nessa nova semana em Teus caminhos. Que possamos caminhar segundo a Tua vontade, Senhor. Que possamos caminhar cheios de amor, fazendo a diferença para aqueles que sofrem, Pai. Fazendo a diferença em nosso lar. Por Cristo Jesus oramos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um forte e carinhoso abraço.